Bem-vindo a você ao One on One, o podcast do Jorge Rosa, em parceria com a FIA Business School, FIA Pro Futuro, os melhores MBAs do Brasil. FIA é considerada a melhor escola de negócios do Brasil, nos apoiando aí nesse projeto One on One, que é um podcast focado em empreendedorismo, né, em negócios e sempre trazendo convidados excelentes, convidados que são referência no ramo que atuam, e hoje não poderia ser diferente. Estou aqui com meu grande amigo, o Claudião. E aí, Claudião, como é que tá? Tudo bem com você? Bem-vindo aí ao One on One, Claudião. Obrigado, Jorge. Parabéns pela iniciativa, né? Nós temos saudade, né, do convívio ali dentro da FIA, né? Uma excelente escola, né? Onde nós fizemos várias amizades, né? Então, prazer estar aqui com você. Claudião, sabe que eu estou muito feliz, né? Quando a gente fala, e aí você deve ter aí uma empatia comigo, porque quando você encontra aqueles amigos queridos dos cursos que você fez, da escola, agora há pouco a gente estava falando das piadas de quinta série, né, Claudião? Sempre tem, né? Então, sempre quando junta o pessoal aí da turma, né, rola aí aquelas piadinhas idiota, mas que nos faz voltar a um passado que foi muito legal, não foi, Claudião? Estudar juntos, não foi? Muito legal? Foi excelente, né? Aquelas viagens, né? Viagem para a China, viagem para os Estados Unidos, né? Muitas piadas a gente não pode contar aqui, né? Enfim, mas é muito bom reviver, né? É aquele negócio que acontece em Vegas, fica em Vegas, né, Claudião? Exatamente. Mas, ô Claudião, antes da gente começar a entrar no tema, né? Vamos falar de descarbonização. Olha, eu vou puxar bem o meu sotaque interior. Descarbonização aqui. Tema muito interessante, muito atual. Eu vou perguntar um pouco pro Claudião e conta um pouco da história do Claudião. Era uma vez, Cláudio, nasceu em São Paulo, Cláudio? Eu sou paulistano, né? Filho de mineiro, né? E vim para São José dos Campos em 2013, né? E, enfim, me formei em engenharia e cresci dentro da indústria química, né? De produtos para construção. Né? Por isso que eu vim para o Vale do Paraíba, né? Que eu vim morar aqui por conta da fábrica aqui no Vale. Enfim, sou muito família, né? Gosto de estar junto da família, né? Mas o nosso dia a dia exige muitas viagens, né? Dentro do Brasil, né? Às vezes para fazer negócios, dar palestras, né? Divulgar a empresa, né? Uhum. Você sabe como é que é isso, né? Então a gente tem que conciliar a família e conciliar também o trabalho, né? E a gente vai aprendendo com o tempo a fazer os pratinhos, né, se mexerem, né? Uhum. Não deixar os pratinhos caírem, né? Então essa é a nossa jornada. Você tem quantos filhos, Claudião? 2 filhos. 2. Casal? Casal. Casal, né? Pelo que você falou, já voaram para fora do ninho. Agora é síndrome do ninho vazio. E como é que é isso aí, cara? Como é que você está se sentindo nesse momento aí? Porque eu vou chegar lá, tá? Então eu vou... né? Eu tô no caminho, tem 2 crianças, são pequenas ainda, mas logo eu vou ter aí o ninho vazio, né? Mas parece que a gente cria filho, né? Pro mundo, certo, Claudião? Exato. A gente tem que agradecer por isso, né? A gente passa por uma fase de dar segurança para eles, né? De dar instrução. E a vida é como um jogo, né? Tem suas fases, né? E toda fase tem sua fase boa também, né? E é o momento de curtir com a esposa, né? Uhum. Coisas que a gente já não fazia há um bom tempo, né? De viajar juntos. Então você vai chegar no seu momento aí, né? Mas curta o seu momento agora com os filhos, que eu acho que é o grande legado que a gente deixa, né? É engraçado, e você falou o que eu acredito, né? Qual o legado que eu quero deixar pro mundo? São minhas filhas, cara. Eu não quero construir monumento, não quero construir ponte, não quero construir ONG. Eu quero que as minhas filhas sejam o meu legado, não é isso? É para isso que a gente se esforça bastante. Mas como filho de mineiro, você gosta de pão de queijo, Claudião? Gosto de Ou é um mineirinho que não gosta de queijo? Gosto de pão de queijo, jiló frito, enfim. Fígado acebolado, cachaçinha também. É bom, a branquinha, né? A branquinha purinha. E nos negócios, Claudião, conta um pouco aí, o que você faz, né? O que a empresa a que você trabalha, qual o ramo de atuação, para dar um pouco de contexto para falarmos de descarbonização. Ótimo. Eu sou, enfim, sócio, diretor de uma indústria química, né? Uma indústria química americana.
Essa empresa, né, se instalou aqui no Brasil em 2007 e em 2013 nós montamos a fábrica em Lorena. Então, é uma indústria que produz produtos químicos para construção, né? E são produtos para proteção de estruturas de concreto, impermeabilização. Então, nós fabricamos e fornecemos para todo o mercado nacional. E o mercado da construção vive, né, uma ebulição, né? Justamente por esse tema da descarbonização, né? A construção ela é responsável no mundo por 40% da emissão de CO2. Né? A construção? A construção. Mas eu achava que era gado, que daqui era o grande vilão. E a construção também tem a sua participação aí, então. Gado é do metano. Aí é um outro tema. Ah, entendi. Né? Olha só, olha a ignorância. Então, quer dizer, e os dois afetam a camada de ozônio. Sim. Entendi. Você tem uma maior emissão de CO2. Né? Quando a gente fala de descarbonização, é redução da emissão de CO2. Carbono, CO2. Carbono, CO2. Entendi. Metano, né? Enfim, é o que vem do gado ali, enfim, né? Resultante da metabolização, né? do alimento dele. O metano ele é muito mais agressivo em relação ao efeito estufa do que o CO2. Uma quantidade menor, né? Mas aí tem uma outra história para o metano. Hoje, né, você tem aí indústrias do interior de São Paulo aproveitando o metano que é gerado em biodigestores para gerar energia. Entendi. E no caso do carbono, né? Estou interessado em saber essa questão da indústria da construção gerando... O que são? São os equipamentos? É a produção dos insumos que vão na construção que também contam para essa conta dos 40%? Sim. Você tem que analisar o ciclo de vida, né? Desde a produção dos materiais, do berço até o cemitério. End-to-end, tipo... Então, assim, você tem a origem dos produtos que são utilizados na construção, você tem ali um meio que é o uso daquela construção e depois a demolição. Então, esse ciclo de vida que você tem essa pegada de carbono, né? E eu acho que é bom colocar no contexto, né, a questão do CO2, que ele em grandes quantidades na atmosfera aumenta a temperatura do mundo. Esse é o grande problema, né? Existe uma meta aí, né, de aumentar 1,5 grau, 1,5 grau centígrado até 2050, né? Isso para chegar no net zero, né? Ter uma emissão equilibrada. Só que a construção não está conseguindo isso. É assim, o mundo hoje está caminhando para ter em 2030 um acréscimo na emissão de CO2 de 8%. A gente precisaria acelerar as ações atuais para poder realmente buscar uma redução. E dentro da construção, você tem alguns insumos que emitem mais dióxido de carbono. Um deles é a indústria de cimento. De onde vem isso? É da queima, né, dos produtos que são utilizados para fazer o cimento. Né? Se utiliza muito material, carvão, enfim, que acaba emitindo o CO2. Né? E na indústria do aço também. A indústria do aço e cimento é responsável por 12% da emissão de CO2. Então, nós como fornecedores de produtos para a construção, né, participamos de várias discussões de como reduzir essa pegada de carbono. Né? Então, você vê muita discussão na Europa de trabalhar a questão da durabilidade dos materiais. Então, uma vez que eu tenho materiais mais duráveis, eu tenho menos reparos ao longo da vida da estrutura, eu tenho menos consumo de materiais cimentícios e materiais mais duráveis, eu reduzo a retirada de materiais do meio ambiente, né, em cerca de 60%. Então, essa é uma linha de trabalho né, de pesquisas que vem sendo feita. Uma outra é reduzir realmente a quantidade de cimento dentro de concreto, de argamassa, para reduzir a produção de cimento dentro das indústrias. Né? É um grande desafio. Né? É um grande desafio para a indústria, mas eu diria que o Brasil já fez a lição de casa. Não sei se você sabe, o cimento com a menor pegada de carbono no mundo é o brasileiro. É o brasileiro? Mas o que eles fizeram de diferente, vocês sabem? Pois é, e não foi pensando na questão da sustentabilidade, né? Foi uma questão de redução de custo, né? Melhoria de processo. Melhoria de processo, de absorver
passivos de outras indústrias, né? Então, na década de 90, o Brasil, falando décadas atrás, já tinha um cimento com alto teor de escória de alto forno. Então, aquele rejeito da indústria siderúrgica já foi adicionado ao cimento em cerca de 70%. Imagina só, eu tenho 30% de cimento e 70% de escória de alto forno. A escória do alto forno, que é aterro sanitário no passado? Rejeito da indústria siderúrgica. E usava para aterro sanitário, enfim. Então, a indústria do cimento passou a utilizar isso no cimento e para ter um concreto de alta durabilidade. Quer dizer, melhorava o concreto ainda, é isso? Melhorava o concreto. Olha só que legal. Também cinzas volantes de indústrias de indústrias térmicas. Rio Grande do Sul, Tubarão, que eles usam carvão para gerar energia. Então, essa cinza dessa indústria de carvão também passou a ser pesquisada no cimento. Então, você resolvia um passivo ambiental daquela indústria térmica e ainda melhorava a durabilidade daquele concreto feito com esse cimento. E uma vez que eu tenho menos cimento naquela proporção, eu tenho menos produção de cimento na indústria. Então, o Brasil já fez esse exercício de casa pensando em sustentabilidade. Por isso que hoje tem o cimento com a menor pegada de carbono no mundo. Olha que interessante. Olha o Brasil, exemplo para o mundo, certo, Claudião? E não é divulgado. Né? Eu diria assim, lembrando até das aulas, né, lá no MBA, sempre fazia análise SWOT, né? O Brasil está num momento fantástico, né? Em termos de força, se a gente elencar as forças do Brasil, nós temos 90% da energia no Brasil é renovável, da matriz energética, né? Nós temos água em abundância, nós temos assim, se pensar os reservatórios de água, né, são a bateria do Brasil. Elas reservam ali 4 vezes o que o Brasil consome no ano. Então, nós temos a grande bateria, né, e renovável, energia hidrelétrica, né, fora energia de fontes eólicas, né, fontes solares. A energia é cara ainda. Eu acho que é um exercício que o país tem que fazer em relação ao custo do Brasil, mas é uma energia renovável, né? E o que o mundo procura hoje? Né? Fontes renováveis de energia, né? Nós temos grandes áreas. Acho que o país tem uma grande força e existe uma grande oportunidade. Então está faltando romper essas barreiras burocráticas, né? Acho que o país tem que pensar realmente em como atrair realmente o mundo para investir aqui. Você começou a falar em a indústria da construção, enfim, responsável por um número significativo na emissão de carbono. Sabe o que vem na minha mente agora? A gente foi para a China junto, né? E para todo lugar que eu olhava era construção. Isso foi 2019, né? E assim, o chinesada constrói mesmo, né? Tem que passar, sei lá, uma rodovia aqui, vai lá e faz a rodovia, né? Agora eu entendo por que a emissão na China não é a indústria só, né, que é a grande vilã, né? Não vou chamar de vilã porque é o progresso, né? Às vezes tem coisas que não dá para evitar. Mas tinha até um lance lá que na época Pequim tava, né, acho que o maior índice de poluição do mundo, sei lá, uma coisa assim, tava bem feio o troço lá. Sim, não sei se você lembra, né, conversando lá com os diretores, eles diziam que há 10 anos era muito pior. Então a China já vinha fazendo um processo de limpeza da área urbana. Tanto é que você cruzava as ruas, só moto elétrica, carro elétrico. Não tem veículo de delivery, né? Só elétrico, nada a combustão, proibido, né? Só elétrico, né? Já pensando na despoluição ali do ambiente, né? Na redução de emissão de CO2, né? E curioso você pensar que o carro a combustão, já foi uma salvação ambiental, né? No início do século passado, né? O que movimentava? Era carroça, cavalo, né? Então você imagina como ficava emporcalhado as ruas, né? Com o cavalo andando, né? Todas. E a salvação foi o carro a combustão, né? Então tudo tem seu período de transição, né? A gente vive, né? Eu lembro das aulas do Charbel lá do MBA da FIA, né? De sustentabilidade, das tensões que existem, né? Entre os objetivos sustentáveis, a área econômica, política pública,
Então, essas tensões que devem ser trabalhadas para buscar, né, objetivos, né, estratégias comuns, ações comuns. E você falou em um termo que nós estamos escutando muito, muito, muito. Net zero. Net zero. Net zero, net zero, net zero. Né? Enfim. É sonho olímpico isso, Claudião? Estamos na época de Olimpíadas agora. Olimpíadas de Paris, né? É sonho olímpico. Eu acho que não tem como evoluir ou progresso da sociedade. Essa pegada de carbono vai ter que ter. A gente vai ter que arrumar um jeito de melhorar esse ciclo ou ajudar a que o ciclo do carbono seja mais eficiente, enfim. Vai ter que ter, né? É difícil, mas nós já estamos vivendo os resultados de não ter feito isso, né? De um crescimento, a urbanização, industrialização, né? Há tensões mundiais hoje em relação a guerras da Ucrânia, né? Guerras, isso atrapalha um pouco na questão de descarbonização, né? Mas a gente tem que buscar isso porque a gente vê a mudança climática acontecendo. Então, nós temos que pensar, nós conversamos isso antes, não é só em comprar crédito, né? Das indústrias pensarem em produzirem menos CO2, né? Mudarem o processo dos seus produtos, né? Para realmente ter um comprometimento na redução do CO2. Né? E por que isso é importante? A gente vê as questões climáticas, né? Enfim, as inundações. A gente teve em Porto Alegre esse ano um evento que saiu da previsão. Uhum. E não pode acontecer em outras cidades litorâneas. Eu lembro sempre de Recife, né? A Veneza brasileira. Será que Recife está preocupada com isso? Né? Você vê Rio Grande do Sul, teve enchentes no ano passado. Né? Teve um rio ali que ele tem 3 hidrelétricas que eu lembro bem da construção há 30 anos, 40 anos, né? Que eu cheguei a participar ali, eu, né, tive envolvido nos projetos. E esses projetos, eles preveem uma chuva máxima, né, de cada 10 mil anos, década milenar. Depois de 30, 40 anos, essa chuva já superou o que estava no projeto. Uhum. Né? Então, assim, nós temos que começar a pensar agora na resiliência das cidades, né? Então, como é que as cidades vão, vamos dizer, vão viver, né, pensando nesses extremos agora? Né? Então, cidades resilientes, eu acho que é um bom tema. É interessante, você falou, né, que hoje a gente ouve falar muito de cidade inteligente. Né? Mas agora com esses últimos acontecimentos, essa preocupação da cidade ser resiliente, né? Você tem relatos ou isso vai acontecer, cidades do Rio Grande do Sul que não vão mais existir, né? Por essa, como é que é o termo? Essa migração climática que seja, não sei, tem um nome para isso, tá? Que acontece algum desastre natural, a população migra, né? Mas acaba não voltando para aquela região, né? E aí você tem não só o impacto econômico, mas o impacto social também, né? Então, como que é o exemplo que você disse, né? Com uma cidade resiliente, será que as cidades estão preparadas, né? Pega, por exemplo, no Japão. No Japão, eu imagino que as cidades estão preparadas para catástrofe, né? Para terremoto. Sim. Agora, aqui no Brasil, se acontece um balancinho lá, cai tudo, não cai? A não ser se estiver usando produto da Penetron lá, na Penetron, não é isso? Não sei. Bom, já fez o merchan aqui, né? Mas esse tema cidade resiliente, ele tem a ver com várias, né, políticas públicas, né, de ocupação do solo, né? Então, naquelas áreas que tem inundação, naquelas áreas que pode ter um desbarrancamento, né? E aí, entrando até a questão de materiais, né? A gente participa de muitos estudos para aumentar a resiliência do material em relação às diversas solicitações que tem no ambiente. Alta temperatura, né? Você falou Penetron, né? Durante o curso o pessoal, né, gostava muito, a gente fala muito do concreto autocicatrizante. Uhum. Né? É um tipo de material que, se houver uma fissura, ele se autorregenera. O Wolverine do concreto? O Wolverine do concreto. Então, você imagina estruturas, né, em contato com a água do rio, que eu tenho a variação do nível desse rio.
em contato com a água do mar, que eu tenho a variação do mar. Então, o material ele tem que ter resiliência, né? Para ter uma durabilidade mesmo em situações cíclicas. Então, a Penetro vem participando de vários estudos, não só aqui no Brasil, mas também fora, na Bélgica, na Itália. Aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul mesmo, na Federal do Rio Grande do Sul, nós acompanhamos várias teses de mestrado, justamente pensando nisso, né? A partir de agora, nós precisamos de ter materiais mais resilientes, né? Também, né? Para suportar esses eventos extremos. Isso o quê? Para dar segurança, né? Tudo pensando em segurança da população, né? Mas pega, por exemplo, eu não vejo só aguentar o tranco, vamos chamar assim, de desastres naturais, mas que você falou da melhoria da qualidade do próprio concreto, né? Que eu imagino que deve ter aí um desperdício, né? Oportunidade de melhoria nesse processo aí de construção, que não deixa de ser tecnologia aplicada ao cimento, não é isso? Você torna o cimento seja mais flexível, seja mais duro, mas mais adaptável ao ambiente onde ele vai ser utilizado, não é isso? Exatamente. Ele vai melhorando ao longo do tempo, né? Essa que é a ideia, né? O concreto, a gente comentou, né? Tem um grande desafio aí que é a questão da descarbonização, né? Os trabalhos hoje são muito relacionados a aumentar a durabilidade desse concreto. Esse é um ponto. Um outro é de executar estruturas, né, de tal forma que eu possa reutilizar. Se eu tenho um material mais durável, né, talvez eu possa entrar numa economia circular, né? A gente viu os prédios sendo executados lá na China, né, durante a pandemia, né? Em um mês você tinha um hospital construído, né? É a tal da construção modular, que os módulos são feitos num ambiente industrial, né? Então, um ambiente controlado, com menos desperdício, né? E o concreto pode ser usado para isso, né? Então, essa é uma tendência, né? Uma outra, impressão 3D também. Então, sabe que eu não consegui imaginar isso até a hora que eu vi. Imprimindo uma casa. Eu vi um vídeo. Não é possível isso. Se a gente vê uma impressorinha 3D lá, que, pô, é legalzinho, né? Bonitinha, péssima. Agora uma casa. E tem. Tem. São construções rápidas, né? Para resolver ali um problema habitacional, né? E de alta produtividade, né? E com baixo desperdício, né? Você vê que no Brasil, né, a gente constrói muito colocando tijolo por tijolo ainda. Tem muito desperdício, né? Quanto cimento não está sendo desperdiçado nesse tipo de construção? É esse tipo de coisa que o Brasil ainda tem que... O Brasil tem que pular duas fases, né? Uma é da questão da produtividade e desperdício, né? Que tudo isso leva a um consumo maior de cimento, enfim, maior emissão de CO2, né? E uma outra é na digitalização, na construção 4.0. Entrar num processo de construção industrializada, né? Onde eu tenho a construção modular, eu tenho uma impressão 3D. Eu diria que a impressão 3D é um pouco mais difícil, né, de ser implantada, mas a construção modular é algo que está sendo muito discutido. E agora com o evento no Rio Grande do Sul, né, eu vi que já estão fechando alguns contratos, até o estado de São Paulo também começou a pensar na construção modular para unidades habitacionais, né? E há outras alternativas na construção. Estou falando de concreto porque é o meio que a gente atua, né? A Penetron, ela atua para melhorar a durabilidade do concreto, né? Nós não vamos deixar de usar concreto, né? Nós vamos ter concreto com menor pegada de carbono. Mas você tem aí construções, né, feitas de madeira hoje, né, que é renovável, né? Você planta, tem os eucaliptos ali do Paraná, você tem empresas ali no Paraná construindo prédios com madeira engenheirada. É uma alternativa também, é uma resposta para reduzir a pegada de carbono dentro da construção. Mas assim, ok, mas reduz a pegada de carbono, mas não fica uma construção mais frágil? Não, você tem tecnologia. Eu acho que é uma questão cultural, né? Quando a gente conversa muito com corretores de imóveis, né, os comentários deles são interessantes, porque eles recebem, né,
o comprador ali, né? E o comprador, ele às vezes faz muito toque-toque, bate na parede para ver se é firme ou não, se é forte, né? O brasileiro tem muito disso, né? Se ele escuta o toque-toque, né? Ele não queria um negócio mais resistente, né? De alvenaria, de concreto, né? Isso é cultural, né? Hoje você tem... o Brasil tem uma norma de desempenho, né? Que exige realmente desempenho relacionado a fogo, estanqueidade, né? E todos esses materiais hoje estão habilitados para isso. Você falou, eu lembrei o tipo de construção. Porque aqui no Brasil é tijolo e concreto, né? Você vai nos Estados Unidos, você dá um murro na parede e atravessa, se for meio forte, né? E é a construção dos caras e é o que eles usam. E isso, eu imagino que a modularização é mais fácil, né? Para transporte é mais fácil, né? Para você transportar até o lugar. E se você precisar fazer uma modificação, é muito mais fácil. Na minha casa, se eu quiser mudar qualquer coisa, eu tenho que derrubar a casa inteira, pô. Lá nos Estados Unidos, eu vejo o cara pegando aquela serra lá, rasga, faz um corte e pronto, né? E eu consigo ver isso, porque é meio que não só modular, mas ele é muito mais rápido de fazer, né? Tem menos desperdício. E aí, falando de construção modular, estou dando um exemplo, sim, né? Porque o que eu fico imaginando? Lá na obra, quando o cara vai misturar lá areia, água e cimento, duvido que ele coloca as proporções corretas lá dentro da especificação. Vai meio que, eu acho que é aquilo, né? Agora, quando você faz em escala industrial, você tem uma receita, né? Isso, tem uma batelada. Eu estou imaginando aqui, tá? Fez aquela batelada, opa, vou fazer aqui esse tanto de peças, sei lá, de cimento, não sei o quê. Então, você tem o melhor controle de qualidade, né? Você tem mais rapidez, tem padronização e redução de desperdício. Tô viajando, Claudião? Não, você já tá um expert já em construção, Jorge. Não sabia desse seu lado, não. Aí, ó. Mas esse é o benefício da industrialização, né? Pra você ter uma ideia, no Brasil, 70% do cimento é vendido através de revenda em saco para ser virado na obra, né? Então, assim, o Brasil ele tem um caminho grande ainda para industrializar isso e fazer dentro do... Cara, e você falando agora, eu tô pensando, quanto de desperdício não sai só no transporte, porque sempre tá vazando o saco, né? E o cimento vai... Sim. E, assim, nós estamos vivendo um momento na construção, né? Que isso que você comentou enfim, de construções modulares, né? Que você vai lá, encaixa, quebrou, põe, enfim... É questão de produtividade, né? E no Brasil, hoje faz todo sentido você virar essa chave para uma indústria, para uma construção industrializada. Está faltando mão de obra em canteiro, né? Teve uma pesquisa recente do Sinduscom que a idade média no canteiro de obra é 46 anos e não tem renovação, né? E a mão de obra que tem está ficando cara dentro da construção. Então, assim, está começando a virar essa chave, né? Nossa, mas eu estou pensando, então se já era difícil encontrar pedreiro, vai ficar muito mais difícil, então. Esse é o desenho. Sim. E outra, e para fazer uma construção industrializada, né, que tem todos os benefícios que a gente falou em relação à redução de desperdício, né, benefícios em relação à descarbonização, você tem que ainda reciclar essa mão de obra, é uma mão de obra mais especializada. Então, tem uma oportunidade aí para você valorizar esse tipo de emprego, né? Então, são várias mudanças que estão sendo discutidas agora que vão trazer muito benefício em relação à descarbonização. E esse é o momento, né? E tem uma questão crucial que aí envolve a questão Brasil, né? Isonomia tributária. Né? Construir na obra, no canteiro de obra, é mais barato, né? Não é um produto, né? Você paga o ISS, um imposto municipal. Quando você industrializa, vira um produto. Aí tem outros encargos. Então, até com essa reforma tributária, né, você passa a ter uma isonomia entre os modelos de construção, né? Agora, quanto tempo vai mudar isso, né? Tem outras questões também relacionadas a financiamento, né? Porque para uma obra rápida, modular, né? Como é que vai ser o financiamento? Normalmente demora 3 anos, depois o banco, né?
construção modular em 1 mês, 2 meses está pronta, né? Quem é que vai pagar isso, né? Então, são questões aí que estão sendo discutidas. É que eu fico pensando nos gatilhos, né? Porque o gatilho, na verdade, é sempre financeiro. Então, se eu sou lá um empreiteiro, eu não vejo viabilidade econômica, para que eu vou fazer isso? No final do dia eu vou ganhar menos dinheiro. Para que eu vou internalizar, produzir em escala industrial, depois eu vou ter lá 30, 40, 50% a mais de tributo numa coisa que se eu fizer na obra desperdiçando, eu vou ganhar mais dinheiro, eu vou ter mais lucro. Sim, que eu não vou me acreditar ainda, né? Né? Como que... É engraçado, porque eu não tinha me dado conta na motivação, vamos chamar assim, política, né? Porque são novas leis, né, que devem ser criadas para estimular esse mercado, porque a gente precisa crescer como sociedade, né, Claudião? Porque, olha só, se eu não tenho uma motivação financeira, eu imagino que a simples conscientização, vamos chamar assim, ecológica, não será suficiente. Sim. Não é isso? Eu acho, a gente falou de desmaterialização, fazer mais com menos, né, materiais duráveis. Tem uma questão que é o Green Loan, né? Também é importante. Hoje você tem fundos de investimento internacionais, para Venture Capital, né, que financiam construções sustentáveis a uma taxa de juros mais baixa. Né? Tem uma obra do metrô, linha 6 de São Paulo, né? Eles conseguiram 0,5% de redução na taxa de juros de empréstimo porque eles justificaram ações sustentáveis. Né? Esse é um ponto. Está disponível aí, a questão de você apresentar. E políticas públicas, né, de incentivo. Eu só vi em Curitiba, né, tem um incentivo para construções sustentáveis na redução do IPTU. Né? Então, acho que a política pública ela é importante também para criar esse caminho, né, para a sustentabilidade. Eu diria que ela é fundamental para dar esse incentivo, né? Como a gente teve para energia eólica, energia solar, que tem incentivos para a produção, que é uma energia renovável. Né? E é interessante, porque você pensa em incentivo como o governo deixando de arrecadar, vamos chamar assim, né? Mas vamos pensar do outro lado, né? Esse incentivo ele vai estimular o crescimento de um mercado que vai produzir com melhor eficiência, que vai gerar emprego, né? Que vai rumo ao progresso sustentável. Mas será que nós, como sociedade, temos consciência disso? Né? Será que é igual igual água? Olha só a água. Quando falta água em casa, eu tenho lá 2 caixas d'água. Beleza. A mulherada acaba em um dia com 2 caixas d'água, Claudião. Quer dizer, mesmo sabendo que amanhã não vai ter água. O que eu quero dizer com isso é... Nós, como sociedade, precisamos ter uma reeducação. Não é isso? E não só no consumo desses, vamos chamar assim, dos bens finitos, né? Que a água não é infinita, ela é em abundância, mas não é infinito. O petróleo tem bastante, mas não é infinito, né? Eu lembro que eu tinha um professor na faculdade que eu estava falando de geração de energia, enfim, né? Usina hidrelétrica. E aí eu falei, professor, mas a gente fica dependente da energia que vem da hidrelétrica, e se acabar a água? Ele falou, olha, se acabar a água, não vai acabar nunca. Porque se você bebe, você faz xixi, se ela evapora, ela chove depois. Né? Mas não é a mensagem. Você vê hoje essas mudanças climáticas que estão acontecendo, né? Esses desastres que estão acontecendo. Se você for analisar, é pura falta de conscientização. A gente acha que isso nunca vai acontecer. Né? Se é um monte de maluco que faz estudos que em 2000 e não sei o que vai acontecer isso. 2050, nem não vai acontecer. Né? E imagino que a emissão de carbono é a mesma coisa, né? CO2 para a atmosfera. Né? Construção sustentável também. Né? Eu tive a oportunidade de visitar um prédio de uma multinacional que foi construída lá em Curitiba, cara. Acho que o pessoal lá tem consciência ecológica lá. Que um prédio sustentável e que essas modificações orientadas à sustentabilidade
E aí, falando de ROI, reduziu lá 40% o consumo de água, reflete na conta 60% o consumo de energia elétrica, porque em vez de fazer um teto com ar-condicionado, você faz aquele negócio que abre, aproveita a luz do sol, sim, e a parede que isola, não sei, melhor do frio, do calor, não sei o quê, né? Porque no primeiro momento, é um investimento mais alto, mas se você dilui no tempo, o retorno é em 3, 4 anos. Depois é só alegria, né, cara? Retorno de investimento. Mas eu acho que a gente ainda tem muito caminho a galgar para chegar nesse ponto, né, Cláudio? À medida que você vai ficando velho, né, você vai entendendo como a educação é importante, né? Com os nossos filhos, né? Aprendem o que é reciclado, o que é orgânico, né? Isso vem da escola, né? Isso. Então, assim, como que as gerações futuras vão consumir, né, a partir de agora, né? Então, eu acho que a gente tem que ter uma meta, sim, e trabalhar, cada um fazer sua parte, né? Isso dos prédios sustentáveis, dos 40% que eu falei, 28% é nessa vida da operação de um prédio, né? Que é ar-condicionado, enfim, né? Toda a vida ali dentro do prédio tem uma maior pegada de carbono, né? E Curitiba é um exemplo, né? Você tem certificações LEED que buscam realmente a eficiência energética, né? Hoje, cada vez mais, os arquitetos estão sendo procurados para fazer casas que têm esse apelo sustentável, sem ar-condicionado, né? Então, a gente vê isso crescendo, né, em vários sentidos, né? Vê mais carros elétricos, né, que usam uma energia que vem de uma usina eólica, né, uma usina solar, né? Enfim, uma usina hidrelétrica, né? Mas cada vez menos dependente da indústria do petróleo. É isso, né? Acho que o grande problema foi quando a gente aprendeu a acender o fogo, né? Lá atrás, né? Já começou a gerar CO2 ali, né? Já começou a gerar CO2 ali. Do fogo. Mas você acredita, Cláudio, que hoje a indústria da construção, ela está realmente conscientizada disso, né? Porque esse número, eu não sabia, não tinha esse número, 40%, né? Eu tô no holofote. A minha cadeia gera 40%, né? A indústria tem essa consciência, essas grandes construtoras, né? Enfim, os fabricantes dos insumos, né? Será que existe essa consciência ou é uma coisa que só agora que está vindo à tona, porque a gente sabe que lá na frente vai dar problema? No Brasil ainda não, mas no mercado, né, você vê Europa, né, no mercado América do Norte, você já tem ali a precificação do CO2, 120 euros a tonelada. Então, isso hoje é um custo para eles. Aí sim a indústria da construção passa a entender. Quando isso passa a se tornar um custo, né, aí você passa a procurar soluções sustentáveis. Quer dizer, o negócio começa a andar quando dói o músculo mais sensível do corpo, que é o bolso, certo? Exatamente. Então, parte de uma decisão, né, política, né, realmente de, né, criar aí um mercado de carbono, né, para que as empresas entendam que isso é um custo hoje, né? Porque a gente vê que muitas vezes nas nossas políticas as coisas não acontecem, né, tão rápido dentro de 4 anos, né? Eles têm que esperar 8, né? Esse é um grande problema, né? E eu acho que hoje o mundo está pedindo socorro, né? Em muitas regiões. E não é só o Brasil, não. Isso vale para todo mundo. Vale para a Europa. Você vê enchentes na Alemanha, chuvas que nunca tiveram, né? Inundações. Você vê questão de fogo, de incêndio, né? Na Grécia, Califórnia. Assim, o mundo está vivendo esses extremos, né? Mas será que ainda dá tempo para fazer alguma coisa? Ou já foi dado... Agora sim, é uma fase de remediar também, né? Por isso que eu falo na questão das cidades resilientes, né? As cidades têm que pensar a partir de agora. Existe um plano de contingência, né? Como é que eu vou planejar a urbanização da minha cidade, o crescimento, né? Com certeza os arquitetos urbanistas, né? Tem muitos secretários pensando nisso.
né? Isso eu acho que tem que estar como prioridade na pauta deles. Que é o famoso projeto de zoneamento, né? Tem que ter um plano de zoneamento. A cidade crescer de forma estruturada, né? Então, porque lógico, a gente entende um pouco da forma como as cidades brasileiras cresceram, né? Meio que, não vou falar que foi sem planejamento algum, mas você pega outras cidades ou outros países onde houve um plano antes, né? Um plano de expansão é igual a sua casa. Não adianta você construir lá a sua casa, faz lá o alicerce, né? Uma coisa bem fraquinha, coloca lá a tubulação hidráulica, enfim, um diâmetro bem pequenininho, depois você quer construir um prédio, você não vai ter vazão, você não vai ter sustentabilidade, a sua base, como é que chama ali? O seu alicerce não vai aguentar a construção. Eu imagino que as cidades hoje estão crescendo dessa forma, né? Sem essa vamos chamar assim, infraestrutura mínima para poder comportar o crescimento, né? Muito por falta de planejamento. Né? Que eu acho vamos aprovar construir um prédio. Ok, mas qual que é o impacto daquele prédio naquela região? Eu duvido que tenha um estudo disso. Né? Quantas pessoas a mais, quantos carros a mais, quanta emissão de gás a mais, enfim. Será que está preparado para aquilo? Vou autorizar ou não? Né? Tão bem distante disso, ou fazer aterros, né, para poder ocupar mais aquela praia, né, fazer aterros para estender ali a construção, né? A gente viu em Porto Alegre isso. Boa parte das áreas de inundação foram aterros realizados em 1950, né, ou depois disso. E a água voltou para retomar o espaço dela. Né? Quantas áreas em São Paulo tem isso? A gente vive ali as enchentes na Marginal Tietê, Marginal Pinheiros, né? Quantas áreas foram ocupadas ali? Né? Então, as cidades vão ter que aprender, né? Como é que nós vamos conviver com isso daqui para frente. Nós não estamos preparados ainda, mas isso tem que estar como alerta, porque são vidas, né? Enfim, é patrimônio, né? Você tem... as pessoas investem naquilo, né? Acreditam, né? O setor público permite, né? Então, isso tem que estar na pauta, né? A partir de agora. A gente, aí, dentro do nosso trabalho, né, a gente vem participando de projetos, né, vamos dizer, na construção de edifícios, né, pensando em duas questões, né, em preservar, vamos dizer, o nível do lençol freático e reduzir consumo de energia, né, dentro da edificação. Então, a gente participa muito da construção de subsolos estanques. Subsolo estanque? Nossa, nunca ouvi falar disso. O que é interessante, né? Se você vai para São Paulo, né? Às vezes você está andando na calçada, você vê muita água jorrando ali, né? O que está acontecendo ali? Eu estou retirando a água do subsolo, ao invés dela entrar ali no estacionamento, eu bombeio, aquela água vai para uma caixa de bomba e bombeio para o sistema de drenagem urbano, ou para a sarjeta ali, né? Então, nesses subsolos estanques, eu faço um subsolo sem sistema de bombeamento. Né? Então, eu não tenho bombas, não tenho consumo de energia, não tenho gerador para manter esse equipamento de bombas e não rebaixo o lençol freático do solo. Né? Goiânia, onde tem alguns amigos nossos lá, né? Goiânia é uma cidade que tem várias praças com diques, né? E você tem os prédios em volta. E aconteceu há anos atrás de tanto bombear essa água, da água do parque ali secar. Né? Você criou um problema ambiental. Então eles começaram a fazer subsolos estanques, aí onde entra esse concreto autocicatrizante para permitir isso. Que eu tenha realmente estruturas que suportem essas solicitações da água. Né? Porto Alegre é um caso também, tem um grande prédio ali que nós participamos, que também passou pelas 3 enchentes. E é um projeto sem sistema de drenagem, somente a estrutura concebida com esse sistema. Não tem bomba, nada? Não. Então você não altera o nível lençol freático, você tem uma segurança, mesmo em relação à variação do nível da água, e você tem uma redução de consumo de energia. E é simples essa solução? Não, exige planejamento. Exige planejamento. Que a gente não faz, né? Não é isso? Exatamente.
né? Em vários setores que a gente não faz. Mas são ações pontuais, enfim, dentro da minha cadeia é algo que a gente vem trabalhando, né? Vem criando recomendações dentro de institutos da área de engenharia, né? Para realmente oferecer essa solução para cidades resilientes, né? Pensando em como ocupar ali a cidade de uma forma mais segura. Né? Mas esse tema hoje, essa pauta da cidade resiliente, é uma... Porque a primeira pessoa que eu ouvi falar disso foi você. A gente conversou aqui um pouco antes de começar a gravação. Você falou de cidade resiliente. Cidade inteligente, não, resiliente. E faz todo sentido. Esse é um assunto que já entrou em pauta. Já se fala muito, enfim, agora depois que aconteceu no Rio Grande do Sul, que agora está começando a se falar disso. Já se fala, enfim, que eu voltei de alguns seminários lá fora e se fala muito nesse termo. Lá fora. Né, na Europa, resiliência dos materiais, resiliência das construções, cidades resilientes, né? Então, é assim, é uma busca por materiais, por construções que se adaptam melhor às condições climáticas. Né? Mas sabe o que eu fico imaginando? Eu não consigo enxergar, por exemplo, o Brasil com um terremoto. Mas apesar já aconteceu alguma coisa, alguns tremorzinhos. Quando treme no Chile, treme aqui. Eu não consigo enxergar um maremoto, um tsunami, né? Mas agora enchente e, né, enfim, alagamentos é uma coisa que para mim já é uma coisa que eu consigo prever. Quer dizer, mas quando a gente fala de cidades resilientes, são cidades que, é lógico, são construídas com materiais mais resistentes, mas prevendo qualquer desastre da natureza? Eu acho que depende de uma análise, né, de riscos, né? Começa por aí, né? O que eu tenho nessa cidade de risco? Eu tenho encostas, né? Você pensa nas cidades litorâneas, Angra dos Reis, né? Cubatão ali, que eu tenho... A serra bem no morro, né? Comunidades bem no morro, né? Então, essas casas estão em cima de uma camada de solo, né? Em cima de uma rocha, né? Que com uma chuva muito intensa, aquilo pode deslizar. Quantas áreas de risco eu tenho assim no Brasil? Várias. O que foi feito nos últimos anos? Né? Foi mapeado, né? Eu acredito que boa parte sim, né? Mas quais ações foram feitas, né? Você viu em Petrópolis nas chuvas que tiveram, né? No ano passado. Foi feio também. Foi feio ali, né? Quais ações foram tomadas, né? Eu tô curioso, será que foi feito alguma coisa? Também. Né? Porque não foi a primeira vez que eu vi o que aconteceu ali. Não Investimento em drenagem, né? O que foi desocupação de algumas áreas, né? Ou sistema de alerta, né? De aviso, vai ter uma chuva torrencial, ponto de encontro esse, a indústria tem muito disso, né? Então as cidades elas têm que começar, né, a se adaptar e avisar a população, você não quer sair daqui, o risco é esse. Mas... Ou determinadas situações realmente desapropriar aquela área. Porque assim, né? Isso é muito uma questão cultural, né? É lógico que a pessoa ela tem um apego emocional por aquilo, né? Não vou trabalhar a vida inteira para construir, não vou sair. A pessoa acaba não dando o peso correto para aquilo. Né? E isso é uma conscientização. Isso me lembra uma história. Eu estava uma vez num senhor, ele é um seu Kurotaki. Nem português direito ele fala, sabe? Ele faz a massagem, quiropraxia, né? E eu lembro que eu estava lá no lugar onde eu atendia, e ele sempre assistia aquele canal NHK. Sim. Que eu não entendia nada. Então, que ele fazia alguns procedimentos e eu tinha que ficar esperando alguns minutos, né? Enquanto isso, ele sentava lá com a maior paciência do mundo e começava a assistir NHK, só que ele ia traduzindo para mim, para eu participar do que estava acontecendo, né? E aí eu lembro que aí eu vou entrar na parte cultural e a população preparada para o que vai acontecer, com consciência do que vai acontecer. Que estava mostrando uma escola que estava fazendo um treinamento para as crianças para tsunami.
Né? Então, se der um tsunami, Sim. vai tocar lá a buzininha, né? E aí vocês vão fazer isso aqui, ó. Vai todo mundo sem pânico, faz filinha, todo mundo andando em filinha indiana, vai lá para cima do morro, né? E esse documentário da NHK estava mostrando o seguinte, que aconteceu um tsunami nessa cidade e a grande maioria dos sobreviventes foram as crianças. Porque quando tocou lá o alarme, a criancinha aprendeu na escola, ela já fez a formação, subiu para o morro. Sim. E os mais velhos, isso nunca vai acontecer. Só quando eles se deram conta, não deu tempo de subir. Né? Não deu tempo de subir. Então, é lógico que essa cultura está nos mais novos, mas nos que foram, vamos chamar assim, treinados, mas os mais velhos não foram, não absorveram essa cultura. Então a gente fala que, e de novo, é bordão, né? Acho que parece que todo mundo escuta isso todo tempo. A cultura come estratégia no café da manhã, certo? Acho que o nosso grande desafio aqui é a mudança cultural, né, Claudião? Um bom exemplo que você deu, né? Me lembrou do avião, né, que caiu, né, acho que foi no Japão também, né, que eles todos sobreviveram, né, enfim. Uhum. Eu acho que é isso, é conscientização de saber dos riscos que existem, né? E já ensinar as crianças, né, da responsabilidade, né, do consumo que ela vai ter pela vida, né? Eu acho que começa tudo por aí, né? Pela educação, conscientização já na fase de infância. Né? E quantas crianças já não ensinam os adultos, né? E é engraçado que você falou, lembrei agora, minha filha, papai, tem que fechar, porque senão vai acabar a água do planeta. Né? Olha só, a criança me corrigindo, cara, porque eu tinha lá, não sei se eu fui escovar o dente, eu sempre fecho, mas dessa vez eu não fechei, ela tava lá, papai, tem que fechar, senão vai acabar a água do planeta. Ela aprende aquilo. Né? Agora, sim, como nós crescemos num país onde eu tenho abundância de recursos naturais, na minha cabeça isso é infinito. Né? Eu posso construir em qualquer lugar, posso fazer um puxadinho aqui sem me planejar, posso fazer de qualquer jeito, não é isso? E não é assim que funciona, né? Não. Essa é uma questão, né? Por que o país, o Brasil, tem que se comprometer com net zero, né? Com descarbonização, né? Se aí nós estamos na fase de desenvolvimento, né? Eu acho que essa não é a conta, não é por aí, né? Responsabilidade é de todos, né? É de todos. E é uma oportunidade. Eu acho que existe aí né, problemas aí que estão acontecendo com o meio ambiente, né? Mas é uma oportunidade para o país também apresentar essas vantagens que ele tem para o mundo. Né? A gente fala de, enfim, energia de hidrogênio, a gente fala... O país tem várias forças, né? Lá no início eu comentei da análise SWOT, né? Então o país tem que aproveitar isso. Mas a gente tem consciência disso? Não temos. Né? Não temos. O pensamento aqui ainda é curto prazo. Curto prazo, esse que é o problema. É curto prazo, né? Para tudo, né? E a gente vive aí nesse mundo VUCA, né? Que fica difícil fazer uma previsão, mas a gente realmente precisa de uma linha, né, que direcione isso. Eu acho que boa parte disso são políticas públicas para fazer esse direcionamento. Né? Tem tensões aí relacionadas à política, né? Mas eu acho que uma hora, né, tem que haver um consenso aí para criar realmente essa linha, né, de condução. Tudo parte de um planejamento, né, um projeto de país. Eu gosto muito disso, né? Enfim, como engenheiro, né, a gente aprende a planejar, né, antes de fazer qualquer coisa, né? Mas a gente vê muita obra aí que começa sem projeto, né? Começou errado, né? Fica lá o peão esperando o projeto chegar para, né, mesmo engenheiro, né? E a gente tem que mudar isso. Por isso que o desafio para o Brasil ele é grande, ele é maior do que dos países desenvolvidos, né? Começa pela conscientização de que nós estamos lidando com vidas. Tem uma responsabilidade, né? Quem responsabilizar? Essa é outra questão, né? Que permite, né, que a população habite determinadas regiões, né? E é interessante isso, porque tem muito o apelo social do negócio, né? Agora eu vou trazer o exemplo da China.
né? Se é risco, tem que sair, sai. Não tem conversa, não tem manifestação, não tem porque é risco iminente, não tem o que a gente entende legal, ok, aqui está um outro lugar para você morar, mas aqui você não pode, né? Será que e tem assim, né? Isso não é ser radical, não ser humano, é ser racional, né? Porque essas decisões, se eu deixo a emoção tomar conta, eu vou tomar a decisão errada, não é isso? Sim. E na verdade é puramente técnico, né? Exatamente. Mas o técnico não é vendável, né? Então, assim, a gente tem que traduzir de uma forma clara e objetiva para a população, né? Uhum. Eu acho que esse é um grande desafio também, né? Como realmente deixar claro. Eu acho que tudo parte de um planejamento, né? Tem muitas dificuldades, enfim, mas a gente vê muitas ações para melhoria disso, né? Para melhorar algumas políticas públicas municipais, né? Talvez esses exemplos, né, poderiam ser levados no âmbito federal. Isso não é só na questão de sustentabilidade, descarbonização, né? Mas de educação, né? Então, assim, quanto que bons exemplos poderiam ser levados para um âmbito, né, geral, né? Falta a gente realmente olhar isso, né, na meritocracia das ações, né, de municípios, estados, né? Vamos pegar, isso foi aplicado, funcionou, está indo bem, né? Vamos pegar essa prática e vamos, né, sem questões, disputas políticas, Será né? que eles se conversam nesse nível? Né? Você falou sem disputa Não. política. Não, pera, não, eu sou melhor. Sou mais legal. Você acha, Cláudio, que ok, cara, eu tenho lá, são políticas públicas, é isso, é aquilo, é o governo e tal, mas você acha que nós, como sociedade, né, como indivíduos, nós estamos fazendo a nossa parte? A não ser ficar cobrando o governo e às vezes a gente nem cobra, só reclama? Eu acho que não. Não fizemos ainda a nossa parte, né? Há muito o que fazer. Se a gente olhar para outras questões de sustentabilidade, né, isso envolve desde saneamento, né, questão de aterros, né? Então tem muita coisa relacionada à educação também da população, né? Então, pensando assim como cidadão, né, o cidadão ainda tem que se conscientizar disso. Falta muito aqui no país. Mas você acha que você vê uma luz no fim do túnel? Eu acho assim, cada um tem que fazer a sua parte, né? As indústrias, né? A iniciativa privada, ela auxilia muito nessa questão, né? De educação, de orientação, né? Os próprios funcionários, né? Que participam de programas, né? De sustentabilidade, de empresas que olham a pauta ESG, né? Eles aprendem ali ações e muitos levam isso para casa, né? Então acho que a iniciativa privada também tem uma influência muito importante nesse sentido. Se você for olhar, né, a gente pega a matriz energética, que antes era baseado em petróleo, né? Agora você está tendo aí um shift, né, para energias renováveis. Grandes empresas investindo exatamente nesses combustíveis renováveis, Sim, né? sim. Que são Biocombustíveis, biodiesel, né? Agora tem uma coisa muito interessante que está acontecendo no mercado de aviação, que é um grande consumidor que é o SAF, né? Sustainable Aircraft Fuel, que o Brasil tem um potencial gigante para desenvolver esse combustível sustentável para aviação. Então, a iniciativa privada tá investindo, né? Acho que se está investindo é porque tem retorno, né? Sim, porque entende que isso é importante, né? Que isso pode se tornar também uma grande oportunidade, né? Uma vez que você tem uma tecnologia... É igual o carro naquela época, né? No início da década passada, lá em Nova York, né? O carro a combustão foi a grande salvação, né? Ninguém queria mais as ruas sujas de fezes de cavalo. Né? Então, a indústria, né, a iniciativa privada vem apostando nisso. Uhum. Né? Tem vários exemplos, né, que eu não me lembro. Né? Alguns dão um passo atrás, mas não esquecem. Né, eu sei que a Lego, né, tentou mudar, né, fazer
ações para trabalhar com outras fontes, né, do plástico, né? Mas não encontrou materiais que dessem... Com a mesma, sei lá, resistência. Mesma né? resistência, né? Mas com certeza continua pensando em outras formas de buscar essa sustentabilidade. Claudião, estamos nos encaminhando para o final aí, né? Se deixar, a gente fala muito tempo aí sobre sustentabilidade, descarbonização, né? Muita coisa eu aprendi com você. Cidades resilientes é uma coisa que eu vou levar para mim, cara. A primeira pessoa que eu ouvi falar disso foi você. Então aí, agradecer a sua participação, né? Você ter esse tempo para... Eu sei que o dia a dia é corrido, mas a gente conseguiu aí a sua agenda para vir aqui conosco, né? Para estar participando. Então, as suas mensagens finais aí para quem assistiu aí nessa última hora, o Cláudio falando de descarbonização, falando de construção civil. Obrigado, Cláudio. Não, obrigado a você. É um tema importante, né? Uma pauta importante hoje em várias discussões, não só na construção, mas em vários segmentos. Né? E eu acho que é muito importante a questão da conscientização. Né? Isso passa pela empresa, passa por nós como cidadão. Né? E a gente vê esses eventos climáticos acontecendo e a gente não prevê, eles simplesmente acontecem. Então, é importante sim realmente começar a prestar atenção, né, nessa questão da sustentabilidade, na descarbonização, né, para realmente chegar aí num ponto de equilíbrio, né? E eu queria agradecer, né, ao Jorge, né, parabéns aí pelo podcast, agradecer a FIA, né, e parabenizar a FIA também pela ação. E pode contar com a gente, agradeço muito aí pela atenção. Show de bola, Claudião. E você que esteve conosco nessa última hora, muito obrigado, né? Te espero no próximo episódio do nosso podcast One on One. Patrocínio FIA Pro Futuro FIA. O melhor MBA do Brasil está na FIA Pro Futuro. Um grande abraço e até o próximo episódio. Tchau.